Fala galera da Lata, tudo bem? Estamos aqui, vamos gravar mais um episódio. Hoje vamos gravar sobre as coincidências e as reincidências de alguns nomes e de algumas atitudes de personagens bíblicos, tá? Nós vamos falar aqui hoje sobre a história de Abraão, sobre a história lógico, com Sara junto, né? A história de Isaac, Rebeca, a história de Abimeleque, que é a pessoa que a gente tá falando aí como título, né? Abimeleque e Tamar, tá? Então vai ter alguns assuntos bastante interessantes aí que eu acredito que vocês vão gostar, tá? Então não saiam aí do nosso canal, não, desse nosso bate-papo, tá? Bem, eu sou Hernani Lacerda, eu sou engenheiro civil e sou estudioso da Bíblia, tá? E peço para vocês que, gostando do, do bate-papo aqui, vocês deem o like, que vocês façam comentários e tudo mais, né? Mas o mais importante de tudo, que vocês peçam para amigos, amigas se inscreverem, inimigos, peçam para todo mundo se inscrever, pessoal, tá? Mas olha, o que eu queria na verdade é que vocês comentassem para a gente saber as gravações da gente estão ficando melhores, estão ficando piores, se o conteúdo tá bom, todo esse assunto aí, tá bom? Bem, pessoal, na verdade a gente vai começar essas coincidências, rescindências de assuntos com a história de Jacó, né? Jacó, como eu já falei em outros episódios aí, ele acabou enganando o pai dele, né? Porque ele fingiu que ele era o Esaú para receber a progenitura primogenitura do irmão, né? Então ele enganou o Isaac, ele tipo colocou um colete de pelos, né? Porque o Isaac era peludo e ele não, tá? E o Isaac era cego à época, tá? Daí o Isaac anteriormente tinha pedido pro Esaú para fazer uma caça lá e para fazer um guisado para ele, que ele adorava guisado, né? E a Rebeca, a mulher do Isaac, ouviu aquilo e passou pro filho que ela mais gostava, que era o Jacó, tá? Então, pro Jacó se transformar em Isaac, né? Colocar um colete de pelos, que nem eu falei, tá? E ela ia fazer o guisado enquanto isso. E daí, quando o Jacó chegou lá, falou que ele era o Esaú pro Isaac, né? O Isaac até viu que a voz não era a mesma, mas como ele apalpando o Jacó, ele sentiu que tinha muitos pelos, muitas coisas, ele achou que era o Esaú mesmo e deu a bênção. E daí o que aconteceu é o seguinte, quer dizer, o Jacó mentiu para o pai dele, o Isaac, né? Para ter a primogenitura e ter a bênção do pai dele, tá? Daí o Isaac fugiu, o Isaac não, o Jacó fugiu, né, para não encontrar com o Esaú, que ele tinha medo de que o Esaú matasse ele, tá? E ele foi na procura do tio dele, o tio Labão, que era irmão da Rebeca, tá? Aliás, indicado pela Rebeca sobre isso, tá? Chegando lá, ele viu a Raquel, que era a filha mais nova do Labão, muito bonita, e também viu a Lia, que também era bonita, mas não que nem a Raquel, né, acredito. Mas a Lia era mais velha, né? E daí o Jacó já chegou no primeiro momento lá e falou assim, ô tio, como é que eu faço para casar com a Raquel? Falou, não tem problema, mas o problema é o seguinte, na época lá tinha que ter dotes para fazer casamento, né? Porque você tinha que entregar algum presente, alguma coisa que justificasse o casamento da pessoa, né? Então daí como o Jacó saiu fugido lá da casa dele, ele estava sem nada, né? Então daí o Labão chegou assim, olha, faz o seguinte, você trabalha 7 anos para mim de graça e eu te dou a minha filha em casamento para você. Aí o Jacó concordou e trabalhou 7 anos para o Labão, né? Mas engraçado é que o Labão, ao invés de entregar a Raquel, entregou a Lia, né? Que era a filha mais velha, né? Daí chegou o
Jacó estava embriagado lá, nem viu nada e acabou tendo relações com a Lia mesmo, né? Também conhecida como Leia, tá? E daí é o seguinte, chegou de manhã, né? Ele acordou, viu que não era a Raquel, era a Lia, foi reclamar lá com o tio dele, o Labão, né? E o tio dele falou o seguinte: olha, velho, aqui é costume da gente é casar primeiro com a filha mais velha e depois a mais nova. Ele falou: poxa, mas eu queria casar com a Raquel, não? Nós tratamos. Não, não, mas não tem problema. Você pode também casar com a Raquel, você trabalha mais 7 anos. Eu te entrego já a Raquel hoje e você trabalha mais 7 anos, você pode ficar com a Lia e com a Raquel. Ele concordou novamente e ficou com a com a Raquel também, mas trabalhou mais 7 anos. Depois ele ficou mais um tempinho lá, porque ele era pastor, né? Ele era um belo de um gerente. Então daí ele acabou conseguiu algumas posses com o Labão lá, em função dos carneiros que ele tratava lá, né? Os carneiros, né? E depois ele saiu de lá, na verdade ele saiu meio que fugido de lá, né? Porque ele não aguentava mais ficar com o Labão, e para procurar o Isaú para fazer as pazes, tá? Então quer dizer, ele enganou o pai dele e foi enganado pelo tio dele, né? Que trocou as filhas lá e tem mais um assunto do Jacó ainda, que o Jacó teve 12 filhos e uma filha, né? Os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, né? Porque o Jacó mudou de nome de Jacó para Israel, tem um assunto lá depois do anjo lá, que na verdade é Jesus Cristo, que fez ele ficar coxo, e tudo coxo é manco, né? Uma briga lá que o Jacó não se reclinou, um negócio bastante interessante. Eu já falei isso em outro episódio aí. Aliás, essa história toda eu já contei em outro episódio aí, tá? Eu só estou comentando, é para quem ainda não conhece o canal aí, não viu ainda os episódios passados, tá? José era o filho do Jacó, era o 11º filho, mas o primeiro filho com a Raquel. E era o filho que o Jacó amava, que ele dava várias túnicas, coisas coloridas, né? E tal, e isso deixava todos os outros filhos, né? Estavam bem antes dele, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, tudo estava à frente na primogenitura de, do José, né? Mas como o Jacó gostava do José, era complicada essa história, né? E o que aconteceu? Um dia, bem, teve história de sonhos e tal. Eu não vou ficar contando, porque eu já contei isso em outro episódio, tá? Aí uma vez o Jacó pediu pro José levar os mantimentos lá pro pessoal lá que eles estavam pastoreando. Era para eles estarem em Siquém, mas na verdade estavam em Dotã, tá? E daí o José achou eles, e o José com aquela túnica linda, maravilhosa dele, né? Aí os caras ficaram muito bravos com ele, os irmãos, né? E queriam matar o José. Daí o Rubem achou por melhor não fazer isso e jogar ele num poço, né? Para ganhar tempo, até para avisar o Jacó que queriam matar o cara lá, para matar irmão, você imagina? Bem, mas daí acontece o seguinte: passou uma caravana de ismaelitas, eles venderam, os outros irmãos lá venderam o José para os ismaelitas, né? Daí os ismaelitas também tem uma história aí de Ismael, com a Agar. Depois eu vou contar essa história melhorzinha, tá? Mas já contei em outro episódio também, tá? Vocês têm que também olhar as coisas que a gente fala aqui, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar repetindo toda hora, toda vez, é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, vai. Os caras venderam o José para os ismaelitas, pegaram a túnica dele, jogaram sangue de algum animal lá e falaram pro Jacó, né, pro pai deles, que o Jacó, o José, devia ter sido morto por algum animal, né? Quando o Jacó viu aquilo lá, ele ficou, nossa, entristecido, ficou furioso, de raiva,
de tão bravo que ele estava de ter perdido o filho dele. Ele achou que tinha perdido, né? Quer dizer, você vê, Jacó mentiu para o pai, o tio dele mentiu para ele e os filhos de Jacó mentiram para ele. Então você vê que é uma reincidência de coisas assim, sabe? Com mentira, com. É bastante interessante isso aí, né? Mas vamos. Vocês verem, essa é a primeira parte, tá, do que eu queria falar. Agora vamos falar da história de Abraão. Abraão estava em Canaã, né? Estava com a mulher dele, a Sara, tá? E daí o que aconteceu? Teve uma grande seca lá, daí estavam prestes a passar fome lá, né? Daí o que aconteceu? Eles foram para o Egito para buscar mantimentos, tá? E daí que eles foram? Eles foram com a tropa deles, um monte de animais junto, servos, tá? Ele e a Sara. E o engraçado é que o Abraão chegou para Sara e falou assim: Sara, você chega e fala que você é minha irmã, quando a gente encontrar lá com o pessoal lá. E o porquê disso? Porque o Abraão tinha medo que matassem ele em função para tomarem a mulher, que a Sara era muito bonita à época lá. Não sei quantos anos ela tinha, mas ela era muito bonita naqueles tempos lá, tá? E a Sara concordou, e daí quando eles foram ao encontro lá do faraó, o faraó, a primeira pergunta que fez foi: quem que é essa pessoa aí, né? Apontando para Sara, né? Ela falou assim: o Abraão falou que era irmã dele, e a Sara consentiu, falou que era mesmo, e tudo bem, né? Aí chegou o faraó, levou a Sara para o palácio dele. Tá? Daí ficaram algum tempo lá e tal. E isso não está escrito na Bíblia, tá? Mas eu acredito que tenha tido algum relacionamento lá assim, tá? Mas não está escrito na Bíblia, tá? E o que aconteceu? Deus jogou muitas pragas em cima tanto do faraó quanto da família dele, tá? E daí o faraó ficou muito bravo com ele verificou que na verdade Abraão era marido da Sara, né? E devolveu a Sara pro Abraão, muito bravo, mas até para Deus diminuir as pragas lá, aquelas coisas lá, ele deu alguns presentes pro Abraão, tá? E você vê que é um negócio interessante, né? E pode ser que um desses presentes foi uma serva que o faraó entregou para Sara, chamada Agar. O que aconteceu com essa serva aí lá na frente depois? Bem, a Sara era estéril, né? Não podia ter filhos, depois acabou tendo o Ismael, é um negócio bastante interessante que eu já contei em outros episódios também. Mas ele teve o primeiro, aliás, a Sara entregou a serva dele, até para manter o casamento e tal, porque era importante que a mulher tivesse filhos, mesmo que fosse com da serva, porque daí ia garantir o casamento, porque tinha que ter filhos, né, no relacionamento. Daí o Abraão ficou com Sara, com Sara não, com Agar, né, que era a serva da Sara, e daí teve o Ismael. O Ismael, justamente, é, é, teve os descendentes que foram os ismaelitas, que foram o pessoal lá que acabou comprando o José, que foi para o Egito. Olha como a Bíblia é interessante. Inclusive, cara, né, também está escrito isso no negócio de José, né? Pô, José indo para o Egito, ele acabou salvando todo mundo, né? Porque ele foi o regente lá, foi um baita de um regente maravilhoso. Também já falei isso em outro episódio, tá? E é, ele foi muito bem, tá? Mas o mais engraçado, mais uma vez eles foram pro Egito, né? Porque teve nova seca lá em Canaã. Novamente o Abraão chegou para Sara e falou: Sara, faz de conta que você é minha irmã e tudo mais, beleza? Foram para lá. Aí encontraram o rei de Gerar, que era o Abimeleque. Aliás, eu falei isso nos nomes engraçados bíblicos. O Abimeleque está no meio também.
Poxa, eu falo de todo mundo da Bíblia, foi legal isso. Ai, ai, ai. Ai, vamos para frente, velho. Bem, daí chegou lá com Abimeleque, né? O Abimeleque novamente perguntou quem que era a Sara. O Abraão falou novamente que era irmã dele. Daí o Abimeleque chamou a Sara para ficar com ele, mas nesse caso acabou não tendo relação. E eu explico por quê. Porque já de cara, na primeira noite, Deus mandou um sonho informações para o Abimeleque esquecer daquele assunto lá de ficar com a Sara, que teria problemas para ele, tá? Daí o Abimeleque ficou muito irritado, com Abraão, né? Lógico, entregou a Sara de volta para o Abraão e, e devolveu lá. Teve aqueles assuntos de presentes de novo, tudo mais, mas isso não vem ao caso, tá? Passado algum tempo, daí o Isaac, filho de Abraão, casou com Rebeca. Também teve seca em Canaã, desceram. Aí, quando eles foram lá, eles encontraram um rei chamado Abimeleque. Também, outro assunto interessante, é que também o Isaac falou para Rebeca, Rebeca, fala que você é minha irmã e tal, tal. Só que nesse caso, não havia, eles não eram irmãos, tá? Pode ser que eles tinham algum parentesco, mas distante. Isso não está na Bíblia, tá? Então não posso afirmar, tá? Mas irmãos eles não eram, tá? Nem de pai, nem de mãe, nem de nada, tá? E acontece o seguinte, o Abimeleque perguntou, mas esse Abimeleque também é outro Abimeleque, tá? Que tem uma confusão aí que tem 4 ou 5 Abimeleques na Bíblia, tá? Aliás, um deles, filho de Gideão, o Abimeleque, né? Lógico, nós estamos falando dele. O Gideão teve 72 filhos, tá? Quer dizer, o Abimeleque, ele matou 70, sobrou um, que era o caçulinha, o racho da panela, que fugiu, saiu fugido, que é o Jotão, que depois assumiu o reinado no lugar do Abimeleque. Você vê que maluquice essa história da Bíblia, cara. Tá, mas vamos voltar à história do Isaac aí, vai. Isaac com a Rebeca. Bem, daí o Abimeleque quis ficar com a Rebeca, perguntou se era o que era, se era, daí falaram que era irmão e tal. E o Abimeleque descobriu também que o, o Isaac era casado com a Rebeca e devolveu ela pro também bravo, feito o Chitara, né? E, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora vamos falar de outros personagens interessantes que aconteceram da Bíblia. Vamos falar do nome da Tamar, tá bom? Bem, tem 2 mulheres com o nome de Tamar na Bíblia, tá? A primeira, ela era nora do Judá, filho de Jacó, né? Que depois virou Israel, né? Das 12 tribos lá de... E Judá, na verdade, é o mais importante porque a tribo de Judá foi a que deu a descendência, inclusive, para Jesus Cristo, tá? Então você pega a tribo de Judá, tem Davi, aí vai toda a sequência até chegar a Jesus, tá? É bastante interessante essa história aí, mas isso aí eu vou contar, isso aí eu não contei ainda esse episódio, mas eu vou fazer um episódio sobre esse assunto aí que é bastante interessante. Tamar era casada com Er, tá? E acabou que o Er morreu e não deu descendentes para ela, tá? E existia uma coisa bastante interessante, que era, por exemplo, quando não tem descendências, alguém da família tem que assumir o casamento para ter descendentes dentro dentro do próprio casamento, né? Porque é para consagrar o casamento, tá? E daí o Onã, irmão do Er, casou com a Tamar, mas também faleceu e não teve filhos. Tá? E foi até que tinha um filho do Judá, que ele era muito novo. Daí o Judá achou que não
deveria colocar ele em casamento com a Tamar, né? E, tipo, deixou ela as moscas lá, né? E para uma mulher não ter descendentes naquela época era coisa extremamente ruim. Tanto que vocês viram que eu falei agora há pouco, que a Sara entregou o- a serva dela, a Agar, para ficar com o Abraão, teve Ismael, né? E aí vai, tá? Tem um monte de história aí desse assunto. Jacó mesmo ficou com as servas, a serva de da Lia. Da Lia era a Zilpa e da Raquel era Bila. Tá? Então, ele teve relacionamento com as quatro mulheres para ter os 12, na verdade teve 13 filhos, né? Que teve uma filha também, que é a Diná. Tá bom? Só que a gente considera só os 12, que foram as 12 tribos de Israel. Bem, a Tamar, desgostosa com a situação, o que ela fez? Ela sabia dos caminhos lá onde que o Judá andava, né? E ela ela, ela se fez de prostituta, tá? Então ela ficou no meio de uma biela lá e tal, e com roupinhas meio extravagantes, né? O, o Judá não percebeu que era a nora dela e teve relações com a Tamar. E só que o Judá estava sem dinheiro para fazer o pagamento, então ele deixou tipo um anel e mais algumas coisas que constatavam que ele era o cara que tinha picado com a, com a Tamar, né? E o mais engraçado, cara, ela engravidou e teve gêmeos, né? O Pérez e o Gerá. Poxa, daí passado um tempo, chegou isso aí no assunto do Judá lá, ele ficou extremamente enfurecido, né? Como é que a nora dele poderia ter tido relações com alguém fora da família? Cara, terrível, era terrível para ele, porque não teve filhos com alguém da família e teve filhos, então ele quis tipo castigar ela. Quando ele foi para castigar ela, o que aconteceu? Ela chegou e mostrou tipo o anel lá, que era um carimbo, né, tipo um selo real. E, cara, mais algumas coisas lá. Aí o Judá viu que ele era o pai dos meninos lá. Cara, quer dizer, ele manteve a linhagem lá, só que, poxa, de uma maneira bastante. Quer dizer, Tamar mentiu para o Judá para manter a linhagem, que foi a linhagem de Jesus, né? Olha que coisa mais maluca, né? De assunto interessante. E tinha outra Tamar também, bastante interessante esse assunto aí, porque essa era filha do rei Davi, né? Com Maaca, que era uma das mulheres da vida. Davi teve algumas mulheres, né, na vida, né? Como eu já disse outra vez, Dom Juan de a milanesa, né? O bicho era bom. Bem, daí teve a Tamar com a Maaca, né? E também teve Absalão, tá? Que falam que é um dos caras que o cara mais bonito da Bíblia é o Absalão, tá? Filho de Davi também. E o que aconteceu? Tamar era muito bonita também, tá? E um outro filho de Davi, o Aminon, que não era com a Maca, né? Agora eu não lembro qual a mulher que era do Davi para ter o Aminon, tá? Mas o Aminon era apaixonado pela Tamar, certo? E daí o que ele fez? Ele chegou, aliás, um amigo dele deu um conselho para ele chamou com o consentimento do rei Davi, hein? Ele fingiu que ele estava doente e chamou a Tamar para ir para casa dele para fazer uns bolos, porque ele falava que só com os bolos da Tamar que ele poderia melhorar, porque ela cozinhava muito bem e tudo mais. Daí a Tamar foi lá, ingênua, né? Talvez não sei.
E o que aconteceu? O Aminon possuiu a Tamar, tá? Então foi um negócio. A Tamar nesse momento não foi consentida pela Tamar, tá? Mas aconteceu, né? E o mais engraçado, depois do Aminon ter abusado da Tamar, a irmã dele, ele rejeitou ela, não queria mais ficar, se expulsou ele da casa dele, né? Palácio, qualquer coisa que seja, né? Bem, o Absalão, irmão de sangue da Tamar, pegou as dores, só que quietinho, ele com consentimento também do rei Davi, ele, que é o pai dele, né? Ele chamou os irmãos para ir num banquete na casa dele. E o que aconteceu nesse banquete? Ele matou o Aminon. Daí ele fugiu e tudo mais. Aí tem uma história aí, mas isso aí não vem ao caso, tá? Mas vocês veem. Mais um negócio de sangue, né? A primeira Tamar, teve relacionamentos com o Judá, que é o sogro dela. A segunda teve relacionamentos com o irmão, não consentido, mas teve. Então é um negócio bastante. A Bíblia também vou te falar, hein, cara. É só lendo mesmo para entender. É complicadinho. Mas vamos continuar aí para. Bem, e falando, já que estamos falando do rei Davi também, é interessante falar o rei Davi, que nem eu falei, teve várias mulheres, né? O filho dele, então, teve 1000 mulheres. Poxa, para que ter 1000 mulheres? Inclusive, isso aí foi uma perdição para ele, né? Porque várias mulheres dessas que ele teve, de 1000 mulheres, eram mulheres pagãs. Quer dizer, em algum momento na vida do Salomão, eu não gosto nem de falar disso, ele teve. Teve cultos pagãos, né, na vida dele. Tá? Mas no fim da vida dele, ele voltou a Deus, né? Inclusive está escrito em Eclesiastes lá todos os assuntos dele e tal. Eu não gosto de conversar esse assunto, porque, poxa, você pega o cara que era mais sábio da Bíblia, cair numa pegadinha de Satanás dessa é terrível, né? Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse assunto aí, tá bom? Bem, pessoal, e você vê nos dias de hoje, existe muita sequência, né? Por exemplo, você pega um pai que é alcoólatra, geralmente o filho também tem uma tendência a usar álcool, ou o pai usa droga, o filho usa droga, e aí vai um monte de assunto nesta linha, né? Mas o mais importante que você tem que entender de tudo isso que eu falei é que tudo está relacionado com mentira. Pô, se existe mentira no negócio, e mentira, o dono da mentira é Satanás, é porque ele quer desfazer, ele quer atrapalhar a vida da gente, cara. Então a gente tem que fugir desse assunto de mentira. Tá? Você vê, mentira que o Jacó contou, ele teve problema por causa disso depois. A mesma coisa aconteceu com o Judá, né? Aliás, Tamar, né? Acabou. Então, o que a gente tem que fazer é fugir desses assuntos, tá bom? Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto aí. Na verdade, ninguém pediu esse assunto, hein? Eu que quis gravar novamente. Eu gravei o assunto de Macabeus também, sem ninguém pedir. Eu peço para vocês estando inscritos ou não inscritos, alguém que veja esse vídeo aí, se quiser fazer alguma solicitação de algum pedido de, de algum episódio, algum bate-papo e tal, olha, eu vou pedir uma gentileza para vocês, menos Apocalipse, porque Apocalipse eu vou fazer, só que eu estou me preparando
porque eu acho que é um assunto. Porque Apocalipse você tem que estudar Enoque, você tem que estudar Daniel, porque são precursores de João, né, que escreveu o Apocalipse. Então eu vou fazer o Apocalipse, tá? Mas é de uma maneira muito legal, que eu vou colocar assunto de dilúvio, assunto da crucificação, assunto. Eu vou fazer um Apocalipse apocalíptico. Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo. Olha, que Deus os abençoe, abençoe grandemente, tá? E, bem, mas peçam outros assuntos aí, que vocês acharem interessante aí, tá, Márcia? Márcia, Valéria, minha irmã, Márcio, meu amigo, e todo mundo, Marquinhos, meu primo, poxa, todo mundo aí que tá todo o pessoal inscrito aí, manda alguma mensagem aí, fala, eu quero, ô maluco, faz esse negócio. É lógico, só me dá um tempo para eu estudar, né? Porque eu gosto de me preparar para poder entregar para vocês o melhor que eu posso, tá bom? Eu sei que eu não sou teólogo, eu não sou, mas eu sou estudioso da Bíblia. Então, quer dizer, eu gosto de estudar, eu gosto de entender e, poxa, estou muito feliz com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e a família de vocês. Paz de Deus, irmãos.